Hoje nós vamos fazer uma lista de tudo que você precisa executar no planejamento da sua obra. E no final nós vamos falar sobre o planejamento de custos para que não falte dinheiro na sua obra. Então se você quiser saber mais sobre isso, fica aqui comigo e bora pro vídeo. Nós vamos considerar aqui nesse vídeo que você ainda não fez a aquisição do seu terreno, tá? Então se você está em busca de um terreno para poder implantar o seu projeto de construção, o instrumento que você vai utilizar para poder fazer essa proposta é um contrato de opção de compra. Então quando você encontrar o terreno ideal para o seu projeto, não faça aquisição imediatamente, tá ok? Faça um contrato de opção de compra, porque esse tipo de contrato ele reserva o terreno para você por um determinado período, 30, 60, 90 dias, dependendo do projeto, para que você faça estudos preliminares de viabilidade, para ver se é possível implantar aquele projeto que você quer naquele terreno. Tá? Não são poucos os casos de pessoas que compram um terreno e depois descobrem que não é possível implantar o projeto que elas queriam. Tá? E aí durante esse período, lógico, a primeira coisa que você deve fazer é consultar um profissional, um arquiteto ou um engenheiro que tenha experiência no tipo de projeto que você quer implantar, para que ele faça uma pesquisa na prefeitura. E essa pesquisa, a primeira pesquisa que ele vai fazer é uma pesquisa de uso do solo. Tá? Existem duas pesquisas principais na prefeitura, a certidão de diretrizes e a certidão de uso do solo. A certidão de diretrizes, pelo menos aqui na minha região, diz tudo que pode ser feito nesse terreno. Então você vai pedir lá uma certidão de diretriz do seu terreno, vai vir lá escrito tudo que você pode fazer naquele terreno. Quando você pede uma certidão de uso e ocupação do solo, você vai preencher, aqui pelo menos na minha cidade funciona dessa forma, né? Você preenche uma requisição online e descreve lá qual o projeto que você quer implantar. E aí a resposta vem específica para o seu projeto, se pode ou não ser executado e qual a legislação você deve atender, tá ok? Então esse profissional vai fazer essa consulta e aí a partir do momento que você tiver com a certidão de uso do solo ou diretriz na mão, ele vai observar ali a legislação aplicável àquele terreno e vai fazer um estudo de locação do seu projeto. Por exemplo, se for um prédio, que é o meu caso, ele vai fazer um estudo de vagas, atendendo a legislação, ele vai atender lá os recuos, enfim. Ele vai ver se é possível aquele projeto que você tem em mente naquele terreno. Se for possível, você então executa o contrato de opção de compra e faz a aquisição do terreno. Se não for possível, devolve a posse provisória do terreno para o proprietário e parte para outro. Essa eu acho que é a forma mais segura da gente começar esse planejamento da obra aí, tá? Logo em seguida, quando você vê que tecnicamente ali essa primeira abordagem ali do engenheiro ou do arquiteto for bem sucedida, o primeiro investimento que a gente vai fazer é na topografia, tá? Então a gente precisa fazer ali naquele terreno um levantamento planialtimétrico. Ele vai conferir o perímetro do terreno e o relevo, né? Se é aclive, se é declive, como que é esse terreno, e vai fornecer para a gente esse levantamento, para que o arquiteto consiga fazer o desenho em cima das medidas reais do terreno e já com um relevo real do terreno, para que ele possa desenvolver então ali o projeto arquitetônico. Só que a gente ainda não está falando de projeto arquitetônico não, tá? Tem um passo antes do projeto arquitetônico aqui que a gente vai falar dele agora. E assim que a gente vencer essa primeira fase de verificações aí, nessa viabilidade preliminar durante a vigência do contrato de opção de compra, eu parto então para poder cumprir duas etapas de uma vez, que é o estudo de solo e a definição do método construtivo, né? Por que eu faço esses dois juntos? Porque eu vou pegar lá o levantamento planialtimétrico que nós acabamos de fazer, vou pegar o primeiro desenho que o arquiteto fez ali, onde ele definiu onde vai ser o projeto, as vagas, né? No meu caso aqui eu estou falando dos prédios, tá? E pego essas duas coisas e levo até um engenheiro estrutural. Sento com o engenheiro, a gente vai definir lá junto como que a gente vai definir o método construtivo e ele vai orientar a gente quanto à sondagem, tá? Quanto à sondagem, o que o engenheiro faz? Ele vai definir, você vai explicar para ele como que é o projeto, ele vai definir os pontos de sondagem para você no levantamento planialtimétrico, você vai então contratar uma empresa, essa empresa vai fazer o estudo de solo para você, tá? O último estudo de solo que eu fiz, o engenheiro, num terreno de 350 metros, o engenheiro definiu 2 pontos de sondagem com 15 metros de profundidade. Isso me custou aí aproximadamente R$ 3.000, a empresa leva aí cerca de quase um dia de trabalho para poder fazer essa execução, leva esse material embora, vai para o laboratório, eles fazem lá uma análise e devolvem um laudo. Com base nesse laudo é que o engenheiro vai depois desenvolver o projeto estrutural, quando o arquiteto já tiver o desenho pronto, tá? Mas o arquiteto só vai fazer o desenho depois que a gente definir o método construtivo, aqui junto com o engenheiro estrutural,
tá ok? Pessoal, vou fazer um corte rápido aqui. Se você quiser saber mais sobre conteúdos como esse, conhecer meus cursos e mentorias, eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição para você entrar em contato comigo. Te espero lá, bora voltar para o conteúdo. E o que vem a ser o método construtivo, né? Você pode executar a sua obra aí de várias formas. Você pode utilizar alvenaria estrutural, você pode usar concreto armado, você pode usar estrutura metálica, madeira. Tem vários métodos construtivos. Eu vou falar dos dois principais, os dois que eu mais utilizei. Já utilizei estrutura metálica também, mas a alvenaria estrutural e o concreto armado são os métodos que eu mais utilizei até agora. A alvenaria estrutural é um método que não utiliza pilares e vigas aparentes, né? Você não vê, a gente não precisa montar a caixa na obra para poder fazer pilar e viga. A gente utiliza blocos autoportantes, né? Vocês vão ver, tem vídeos aí no canal explicando sobre alvenaria estrutural. E para obras de baixa complexidade é o método construtivo ideal, tá? Ele tem essa limitação, né? Ele não atende vãos grandes, vãos de janela grande. Não dá para você poder, por exemplo, fazer uma viga em balanço, por exemplo, tá? Então, casas de alto padrão, por exemplo, dificilmente você vai ver lá alvenaria estrutural. Tem, eu já fiz casas de alto padrão com alvenaria estrutural, mas via de regra é concreto armado, tá? O concreto armado é um método construtivo que a gente utiliza lá pilares e vigas e depois tem o fechamento lá com um bloco de cimento ou bloco cerâmico para poder fazer a vedação dos vãos, né? É um método construtivo utilizado em obras já de maior complexidade. Você tem vãos maiores, você tem vigas em balanço e tudo isso o concreto armado consegue atender, tá? De acordo com o seu projeto, você vai conversar com o engenheiro estrutural junto com ele, você vai explicar as suas necessidades, ele vai te auxiliar na decisão de qual método construtivo utilizar. E aí você retorna para o arquiteto. Aí você fala para ele, cara, ó, a gente vai construir aqui em alvenaria estrutural. Ele vai pegar o seu desenho e já vai adaptar o seu desenho ao método, tá? Então nessa etapa a gente cumpre essas duas coisas de uma vez. E agora que a gente já tem o estudo de solo encaminhado e definimos o método construtivo junto com o engenheiro estrutural, a gente vai sentar então com o arquiteto e definir com ele o nosso projeto arquitetônico, né? Na verdade a gente vai contar para o arquiteto, explicar para ele o que a gente quer e ele vai transformar aquilo que a gente pensa em projeto, em desenho no papel, né? E pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro também que trabalhe com desenho arquitetônico. O que é importante aqui, né? Eu vou citar aqui o meu ponto de vista, tá? Nas minhas obras eu tenho sempre que economia é um ponto importante, tá? Não desperdiçar recurso e logo depois de economia é a facilidade da construção. Então, em primeiro lugar, economia, em segundo, facilidade da construção. São os dois requisitos básicos que eu tenho para a gente poder construir. E é lógico, eu gosto de que tenha um mínimo de arquitetura, né? Que o desenho seja minimamente agradável para que a gente olhe para a construção e ache a construção interessante. Agora, se em primeiro lugar tiver o design e a arquitetura, você pode ter certeza que a gente não vai conseguir atender em termos de custo e facilidade na construção, tá? Por isso que eu tenho esses dois aqui como premissas por conta do meu tipo de construção, tá ok? É claro que se a gente for fazer uma casa de alto padrão, por exemplo, não tem como ser dessa forma. A gente traz ali de repente o design primeiro e logo em seguida o custo, né? Então eu vou falar algumas coisas aqui simples para vocês, tá? O que um projeto, do meu ponto de vista, de baixo custo e simples execução deve ter. Primeira coisa, o menor perímetro possível. Já tratei disso aqui em outros vídeos. O que é o perímetro? É perfeitamente possível construir a mesma área quadrada com menos parede, tá? O perímetro se você pegar um apartamento, por exemplo, esticar todas as paredes, entre aspas, seria aí o perímetro da obra, tá? Então, quanto menor o perímetro, melhor, mais barato é de executar o seu projeto e normalmente de mais fácil execução, tá? A escolha da laje é outra coisa importante. Para escolher a laje a gente tem uma limitação de vãos, né? Então eu limito os nossos vãos aqui até no máximo 3,20, porque aí então a gente consegue utilizar uma laje H8 e ela é 25% mais barata do que a próxima laje, que é a H12, tá ok? Depois a gente tem a H16 e assim vai. Já fiz laje com H40, por exemplo, tá? Então esse é um outro critério que eu coloco para o arquiteto. Outro critério são áreas integradas, tá? Então área social, por exemplo, sala, copa e cozinha, de preferência que sejam integradas, porque daí a gente tem menos parede, a gente economiza
e é mais fácil de executar, tá ok? Então esses são os requisitos aí principais para a gente poder ter uma obra mais econômica e um desenho arquitetônico que venha auxiliar a gente no planejamento e na construção, porque daí a gente consegue então com isso ter um custo menor, ser mais fácil de executar e com tudo isso a gente economiza tempo e recurso na execução. Outra coisa importante que tem sobre o desenho arquitetônico é a área de circulação, tá? Nos nossos projetos aqui, a gente limita em no máximo 2,5%, 2% de área de circulação. O que vem a ser a área de circulação? Se você pegar lá uma casa geminada, por exemplo, aquele corredor enorme que normalmente tem na casa geminada, aquilo lá é uma área de circulação, tá? Só que numa casa geminada, ele ocupa 10% da casa, né? Num apartamento que a gente faz, ele pode ocupar no máximo 2%. É dessa forma que um apartamento de 50 metros quadrados é do mesmo tamanho que uma casa germinada de 60 metros, tá? Então, é isso que eu procuro nos meus projetos, que eles sejam inteligentes, simples, baratos, fácil de executar e que atenda o nosso propósito aqui. E assim que o projeto arquitetônico estiver pronto, lógico, o arquiteto vai desenhar com base nas informações que nós acabamos de fornecer para ele, né, inclusive o método construtivo, a gente vai retornar esse projeto arquitetônico para o engenheiro estrutural. Ele então vai fazer o projeto estrutural da obra. E na esteira do projeto estrutural tem os projetos complementares, todos eles, né? O projeto de elétrica, no caso tenho muito como referência os nossos projetos aqui, que são prédios, tá? Então, por exemplo, nós temos que ter um projeto elétrico que vai ser aprovado na concessionária de energia. Depois a gente tem um projeto de bombeiro, que vai ser aprovado no bombeiro. A gente pode ter um projeto de impermeabilização, um projeto hidráulico, né? Os projetos que vão complementar esse nosso projeto arquitetônico, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista executivo. Então recomendo fortemente que façam todos os projetos, especialmente se for um projeto de prédio. Tem bastante gente que constrói kitnet, que me acompanha aqui. Façam os projetos, tá? Eu, inclusive, acabei de publicar um vídeo agora, uns dias atrás, falando desses projetos aí num prédio de kitnet que eu vou fazer. Invista nesses projetos complementares para que a gente não tenha problema e consiga construir direitinho. Os projetos de requisito legal são obrigatórios, tá, pessoal? Então, assim, não comece a obra se você não tiver um projeto aprovado pelo bombeiro e um projeto elétrico aprovado na concessionária, tá? Você pode ter problema depois. A concessionária, no final da obra, se você deixar para pedir, ela pode pedir para você ligar um transformador na rua, que já aconteceu comigo, e custa caríssimo, hoje uns 25, 30 mil reais um transformador, pelo menos da concessionária nossa aqui, e o projeto de bombeiro pode inviabilizar a sua obra, tá? Então, se você, por exemplo, errar numa caixa de escada, você pode ter negado sua vistoria pelo bombeiro, e sem a vistoria do bombeiro não tem a BITS e não tem CND na Receita Federal, consequentemente você não vai ter depois no final a legalização da obra no cartório de registro de imóveis, tá ok? E por último, e tão importante ou mais do que todo o resto, é o planejamento de custos versus a definição do fluxo de investimento no projeto, né? O fluxo de receitas. Quando a gente finaliza toda essa parte de projeto, normalmente, pelo menos nas nossas obras aqui, a gente faz o processo de viabilidade, né? No processo de viabilidade, a gente divide a obra no que a gente chama aqui de centros de custo. Então, a gente reúne custos similares em grupos, tá? Então, por exemplo, tudo que diz respeito à fundação, a gente reúne num grupo de custos que a gente chama de fundação. Tudo que for alvenaria, a gente reúne num outro grupo de custos que a gente chama de alvenaria. E a gente faz isso com laje, telhado, elétrica, hidráulica, serralheria, telhado, rufo e calha, enfim, a gente reúne os custos dessa forma, faz uma lista desses centros de custo, né? Faz um estudo de custos, define o quanto que a gente vai gastar com cada um, e aí nesse primeiro momento a gente tem, por exemplo, que a fundação, um exemplo aqui, tá? Fundação vai custar 50 mil, a alvenaria vai custar 100 mil, o telhado vai custar 10 mil, enfim, a gente tem esses valores absolutos por centro de custo. Em um segundo momento, a gente vai distribuir esses valores no tempo. Então, a fundação vem primeiro, então esses 50 mil de fundação vem primeiro no tempo. Não pode estar no mesmo tempo que o telhado lá em cima, por exemplo, porque o telhado vai ser executado lá na frente. Então eu monto um cronograma de execução onde eu tenho os centros de custo, os valores absolutos e depois o quanto que eu vou despender de investimento em cada mês para cada centro de custo.
na medida que a execução dessas etapas, né, forem sendo executadas, forem acontecendo, né? Com base nisso, então, nós temos ali um mapa para saber qual deve ser o nosso fluxo de investimento. Eu costumo dizer para o pessoal que é o seguinte, essa estrutura de custos, com esse cronograma de custos, é como se fosse uma roda d'água, tá? Sem a água. Então essa aqui é a construção da roda d'água sem a água. A água, que é o que vai fazer o negócio girar, é o fluxo de receitas, é o investimento. Então, com base agora nesse levantamento e mapeamento de custos, a gente vai fazer o levantamento e o mapeamento do fluxo de caixa, das receitas e do investimento, né? Como que vai vir um dinheiro em cada mês para que a gente consiga fazer essa roda girar. E quando a gente fizer esse fluxo de investimentos, pode ser que a gente descubra que talvez a gente tenha que adequar isso aqui, estender um pouco mais no tempo se eu não tiver dinheiro suficiente aqui nesse mapeamento de receitas, tá? Então, é dessa forma que eu acho que deve acontecer o planejamento de uma obra, desde a aquisição do terreno até aqui no final agora, no estudo de custos e no fluxo de caixa para a gente poder fazer girar essa roda e fazer a nossa obra acontecer, tá bom? Pessoal, por hoje era isso. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.